Muito boa noite para você que está acompanhando a nossa Central Cinematório nesta quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Muito boa noite para você que acompanha aqui a nossa live, que começou há algum tempo, né? Já temos aí quase 2 meses no ar nesse novo formato, trazendo aqui os principais assuntos do mundo do cinema, né, trazendo aí notícias, filmes que estão entrando em cartaz, comentários sobre assuntos da semana e muito mais. Hoje a gente vai falar sobre San Diego Comic Con, né, o famoso evento que acontece lá nos Estados Unidos e que costuma trazer grandes anúncios, né, apesar de que esse ano não foi lá essas coisas, mas teve pelo menos uma coisa muito legal que envolve o George Lucas, criador de Star Wars. Vamos saber o que ele anunciou lá. Também vamos trazer aí algumas dicas de filmes para você ver nos cinemas. Também vamos dar uma olhadela aí no que vem por aí nas telas, tá? Hoje uma live talvez até um pouco mais curta. Tinha até preparado algumas coisas novas aqui para apresentar hoje, mas não deu tempo. Então vamos só com o básico mesmo, tá bom? Para você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, é só deixar o seu comentário para a gente interagir aqui ao vivo. Se você estiver vendo a gravação, deixa um comentário aí também, a gente responde depois, não tem problema, tá bom? Tem aqui no lado o QR Code para você se juntar ao Cineclube Cinematório, que é o nosso projeto para manter o nosso site no ar. Nosso site é o cinematório.com.br, você pode entrar lá também direto para conhecer e fazer parte do Cineclube. Por meio dele você nos ajuda a manter o site no ar, os nossos podcasts, nos ajuda a continuar a fazer aqui os vídeos, porque é por meio do Cineclube que a gente consegue um financiamento para poder pagar a hospedagem do nosso material, né, dos podcasts, dos vídeos, do nosso próprio site e também investir em equipamentos, né, a manutenção das coisas aqui que a gente precisa para trabalhar e muito mais, né? Além de nos ajudar, você também recebe conteúdo exclusivo preparado só para apoiadores e apoiadoras do Cinematório. Esse conteúdo inclui uma newsletter que é enviada para quem apoia o site e essa newsletter traz dicas exclusivas de filmes para você ver no streaming. Então, chegou o fim de semana, você está em dúvida ali o que assistir, né, navegando ali naquele loop infinito, né, na Netflix, no Prime, em qualquer plataforma, está em dúvida, abre a nossa newsletter, você vai ter lá dicas de filmes, séries para você assistir em diferentes plataformas. A gente dá dicas de Netflix, Prime Video, HBO Max, Mubi, Filmica,
Reserva em Movision, várias plataformas que a gente tem aqui no Brasil, tem também as gratuitas, né? O Sesc Digital, uma das melhores, então a gente está sempre de olho fazendo essa curadoria de dicas de filmes para você assistir, tá bom? Então, espero que você possa vir fazer parte do Cineclube Cinematório, nos ajudar, é muito importante o seu apoio para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Bom, a gente está com uma... Aliás, deixa eu ver aqui. Tá. A gente está aqui na live, nesse modo um tanto quanto experimental ainda, né? Só fazendo aqui esse aviso, que eu sempre tenho feito aí nas transmissões, porque pode acontecer algum probleminha técnico, tá? Então, às vezes a conexão cai, aí dá um corte aí no que eu estou falando, que a gente está mostrando aqui. Pode ter algum problema com o áudio e tudo, então se você observar algum problema, por favor, nos avise para a gente corrigir o mais rápido possível e melhorar nas próximas edições. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa parabólica. Muito bem, então como eu disse, a gente teve nesse fim de semana, né, fim de semana passado, o evento que acontece todo ano e traz muitas novidades para quem gosta aí de cultura pop, né, que é a San Diego Comic Con. E tivemos, neste ano, uma presença ilustre, que foi a do George Lucas, a primeira participação do George Lucas na Comic Con. Né? Quantos anos que tem esse evento, quantos anúncios já não foram feitos lá sobre Star Wars, né? A grande saga criada pelo George Lucas e outros produtos e produções que envolvem a Lucasfilm. E a primeira vez que o George Lucas foi lá. Né? Então foi uma participação histórica. Ele esteve no Hall H, que é o principal espaço lá de conferências, painéis, né? E, como era de se esperar, milhares de fãs foram assistir a apresentação do George Lucas. Muita expectativa e tudo, só que não teve nenhum anúncio de novidades das franquias Star Wars ou Indiana Jones. O Lucas foi à Comic Con para apresentar um de seus projetos mais pessoais atualmente, que é o Lucas Museum of Narrative Art, ou, em bom português, o Museu Lucas da Arte Narrativa. É um espaço que será totalmente dedicado a preservar e difundir o que ele chama de histórias ilustradas. Vocês estão vendo aí então na tela a reportagem aqui do The Hollywood Reporter sobre o que aconteceu lá, e no site aqui ó, vou abrir aqui para você, já tem o site lucasmuseum.org, que já dá para você ter uma ideia do que será esse espaço que já está em construção. Aqui você está vendo o que eu acredito que seja uma mistura de imagens lá do museu, né, da área onde ele está sendo construído, com alguma renderização por computação gráfica, né, para você ter mais ou menos uma ideia do que vai ficar. Então tem esse vídeo aqui que você pode ver lá no site do museu, e lá também tem outras imagens mostrando o interior do espaço, né, outras coisas que ele apresentou lá na Comic Con. Bom, no palco, junto com George Lucas, nessa apresentação também estavam o cineasta e colecionador de arte, como o George Lucas, Guillermo del Toro, e o diretor de arte de Star Wars, o Doug Chiang. Ele que é autor das ilustrações, das artes conceituais da franquia, né, e também trabalhou na construção dos cenários e tudo mais. Então, o George Lucas iniciou essa apresentação relembrando
que começou a colecionar arte ainda na faculdade, e ele brincou, né, que ele comprava na época só ilustrações e revistas em quadrinhos porque era o que o orçamento dele na época permitia. Imagina hoje em dia, né? Que aqui já não tem nessa coleção, que ultrapassa, segundo ele, 40 mil itens. Aí eu fiquei pensando, pô, onde é que ele guarda isso tudo? Lá no Rancho Skywalker? Não deve estar cabendo mais, então ele resolveu, vou criar um museu, que aí eu armazeno lá e todo mundo pode visitar, né, essa coleção pessoal dele. Então são muitas coisas, né? Eu imagino que seja um acervo muito rico, imenso, histórico, né? Com coisas aí que envolve não só quadrinhos, né? Como ele disse, tem muitos quadrinhos. Ele foi na San Diego Comic Con, né, fazer esse anúncio porque envolve muitos quadrinhos. E tem também arte, né, de filmes, né? Tem também objetos, né, que fizeram parte da história do cinema. Então deve ser uma coisa muito, muito legal de você visitar, né? Uma coisa bacana também dessa apresentação é que o George Lucas definiu a proposta do museu, dizendo que será um templo para a arte feita por pessoas, né? Arte feita por pessoas. Em tempos de inteligência artificial, uma declaração e um posicionamento muito importantes, né, para valorizar essa arte que é criada por artistas humanos, né, vamos dizer assim. Então você tem ali nessa apresentação na San Diego Comic Con o Guillermo del Toro ao lado do George Lucas, defendendo a importância da arte narrativa, né, como uma forma de expressão vital para a gente, né, para a sociedade, para a humanidade. E ele afirmou que o museu vai celebrar uma parte importante do nosso passado visual. Olha que declaração também muito importante do Del Toro. Ele disse ainda: estamos em um momento crítico em que uma das coisas que tem se tornado hábito, né, é fazer desaparecer o passado. Aí uma crítica direta, né, a governos autoritários, né, que fazem esse desserviço de apagar a história, apagar a memória, né, e, usando aqui o termo que o Del Toro usou, desaparecer com o passado. Muito legal, né, gente? Muito forte também isso. Durante essa apresentação, lá na San Diego Comic Con, como eu disse, tem imagens, né, do interior do museu que foram apresentadas lá com exclusividade para quem estava na plateia, e o George Lucas disse que a previsão é de inauguração em 2026. Como eu disse, museu que fica lá em Los Angeles. Esse acervo vai ter muitas coisas clássicas, né? O George Lucas adiantou, por exemplo, que a primeira tira do Flash Gordon em quadrinhos é da propriedade dele, né? Da coleção dele, e vai estar lá nesse museu. Capas clássicas de HQs, da DC Comics e outros selos, né? Vários outros quadrinhos de vários autores, várias franquias, de diferentes editoras, trabalhos, né, ilustrações de artistas como Robert Crumb, Mobius, Norman Rockwell, Frida Kahlo. Olha só, gente, deve ser uma coisa magnífica, né? Então você vai em Los Angeles, já tem tanta coisa bacana para visitar lá, agora vai ter também esse museu do George Lucas. Então ficamos aí na expectativa, né? E tomara que seja uma empreitada aí de muito sucesso, né? E que venha para enriquecer e valorizar ainda mais a história do cinema. Muito bacana, muito legal mesmo. Seguindo aqui com a próxima notícia, gente, já que falamos de Comic Con, falamos de quadrinhos, então agora vamos falar da Marvel. A Marvel, que não participou da Comic Con, como eu falei no início da Central, a San Diego Comic Con esse ano não foi lá muito interessante assim para anúncios, né? Geralmente na Comic Con você tem, por exemplo, exibições de trailers, né, aguardados, anúncios de filmes que ainda vão demorar alguns anos para a gente ver,
mas que já estão com elencos, né, sendo formados, e aí eles são apresentados lá, né? No ano passado, se eu não me engano, agora eu não vou me lembrar se foi na Comic Con ou se foi no evento da Disney. Mas enfim, teve aquela apresentação com o Robert Downey Jr., né? Com a máscara do Doutor Destino, que vai ser um dos próximos papéis, grandes papéis, né, que ele vai interpretar. Então, você tem esse palco, grande palco ali da San Diego Comic Con, usado pelos estúdios para fazer esses grandes anúncios. E esse ano não teve nada, nem da Marvel e nem da DC Comics. Por quê? Né? Talvez seja um momento ainda de reconfiguração desses estúdios, né, para suas franquias. Pode ser, né, mas não deixa de ser decepcionante, né, para quem vai lá aguardando que isso aconteça, e como tem sido feito em várias edições, né, como já foi feito em várias edições. Lembrando que tem Comic Con aqui no Brasil também, né, Comic Con XP, que acontece mais para o final do ano, e ali também tem sido usado como plataforma para anúncios e lançamentos, né, de grandes produções, grandes estúdios. Então pode ser que, como é um evento grande, né, se eu não me engano é a maior versão da Comic Con fora lá dos Estados Unidos, então, né, pode ser que a gente veja alguma coisa mais para frente. Mas voltando aqui, apesar de a Marvel não ter anunciado nada, temos informações que correm nos bastidores, né? Então essa reportagem aqui da Variety, com fontes da indústria dizendo que a Marvel vai escalar jovens atores para o novo filme dos X-Men, né? E a intenção disso é manter os custos baixos. Resumindo, o estúdio também estaria conversando com Ryan Coogler para Pantera Negra 3, e filmes do Blade e do Deadpool não seriam prioridade neste momento, né? Essas notícias, gente, vocês encontram lá no nosso site cinematório.com.br na seção parabólica, né? Todas essas notícias que eu trago aqui para a live, elas são lá da parabólica do Cinematório. Então, se vocês quiserem ler a matéria original, né, direto da fonte, né, gente, sempre direto da fonte, vocês podem entrar lá no nosso site, clicar no link que vocês vão encontrar tudo lá, tá bom? Então, aprofundando um pouco mais aqui na matéria, que diz que a Marvel está reorganizando as suas peças no tabuleiro para os próximos anos. Essa estratégia coloca aí os X-Men, né, como um dos próximos projetos, né? E a ideia é que o estúdio continue trazendo grandes nomes para os elencos dos seus filmes, mas também invista numa geração nova de atores, visando aí controlar os orçamentos, né? Porque cachê desses grandes artistas a gente sabe que é muito alto. Então, o que diz aqui a matéria? Que a Disney e a Marvel avaliam que o cenário de bilheterias mudou, né? O mercado mudou, especialmente na China, que é um dos grandes lugares, né? Uma das grandes plataformas de lançamentos dos estúdios de Hollywood, aí já há alguns anos. Então, arrecadações bilionárias que vinham, né, de filme em filme, como acontecia aí na primeira década da franquia Marvel, isso parece que não vai acontecer mais, né? Então, eles estão visando, assim, ter um bom desempenho com essas produções, mas sem esperar que tenha essa arrecadação, né, gigantesca, filmes com as maiores bilheterias de todos os tempos, né? Então isso parece que ficou aí para trás mesmo. Aí, em relação aos X-Men, a reportagem diz que o estúdio vai buscar um elenco mais jovem, com atores menos conhecidos, para manter o custo baixo, né? Então a gente pode esperar aí que a nova formação dos Mutantes não vai ter grandes estrelas. Talvez para alguns papéis-chave, né, tenha aí algum nome mais conhecido, mas provavelmente veremos rostos novos, o que é muito bom, né? Eu gosto, pelo menos, não distrai tanto a gente, né? Por outro lado,
Em relação aos Vingadores, a gente vai ter Vingadores Juízo Final, né, prevista aí já para 2026, se não me engano, final de 2026. Aí a Marvel vai investir pesado, né? A gente já tem o Robert Downey Jr. anunciado como o Doutor Destino e vai ter um baita de um cachê, né? Ele tinha o salário mais alto dos Vingadores como Homem de Ferro. O Chris Hemsworth, que interpreta o Thor, vai voltar também e de novo vai ter um salário alto. Lembrando que agora a gente tem também o Pedro Pascal, né, que é um grande astro, tá em quase todas, né, no momento, né, a gente já viu o Pedro Pascal em várias produções aí este ano, e ainda vem outras aí pela frente, então vocês imaginam que ele também vai ter um peso aí no orçamento, né, e sem falar em outros atores, atrizes, né, lembrar aí da Florence Pugh, né, que tem uma carreira aí já muito consolidada, né? Provavelmente teremos também a Brie Larson, né, como a Capitã Marvel. Enfim, muita coisa ainda pela frente. Outro projeto que a Marvel está trabalhando, mas ainda não fez nenhum anúncio, mas que está com um grande entusiasmo, segundo aqui a reportagem, é o terceiro Pantera Negra, né? E provavelmente o filme vai ser dirigido pelo Ryan Coogler, mais uma vez. Então, expectativa aí para a volta da Pantera Negra, né? Que agora mudou, não é mais o Pantera Negra. Enquanto isso, a gente tem o filme do Blade com Mahershala Ali, que já tem muito tempo, né, que está sendo desenvolvido, mas vai ficar ainda aí na geladeira um tempo, pelo visto. O Kevin Feige deu uma declaração recente, né, dizendo que não, que está tudo certo, estão fazendo tudo para poder ficar do melhor jeito possível, né? Mas segundo essa reportagem aqui, não é tão prioridade assim para ele. E o Deadpool, né? Que fica aí essa dúvida, como é que o Deadpool vai se encaixar nesse novo momento da franquia? Será que ele vai ser incorporado lá aos filmes dos X-Men? Será que ele vai continuar com os filmes solo? Ainda vai demorar para a gente saber, porque, pelo visto, também não é prioridade para a Marvel agora. Aguardemos. E uma outra informação aqui sobre os X-Men é que já tem o diretor confirmado, tá, gente? Que é o Jake Schreier, que fez Thunderbolts. Eu sei que Thunderbolts não é unanimidade. Eu gostei bastante. É um filme que me surpreendeu, até eu diria, né? Não só porque é uma boa história, mas também porque proporciona ali uma dimensão assim de reflexão. Não vou dizer nem reflexão, mas assim, é um filme que se aprofunda em alguns temas mais complexos, né, do que a gente costuma ver em filmes de super-herói. Então, a questão da depressão, né, de saúde mental, que perpassa ali alguns desses personagens desse grupo, e também tem no vilão, né, no vilão principal, uma representação que eu achei formidável, né? É um filme que me agradou bastante. Então, o Jake Schreier, de Thunderbolts, vai dirigir o novo X-Men e já deve começar a escalar os atores nos próximos meses, então veremos aí os nomes em breve. Seguindo aqui. Tá tudo certo aí, né, gente? Estão acompanhando aí. Tudo certo, né? Se você quer deixar algum recado aí, é só falar, tá bom? Seguindo então aqui com a nossa parabólica, a próxima notícia. Novo filme do Luca Guadagnino. Artificial. Mônica Barbaro, a mais nova adição ao elenco. Elenco que já tem grandes nomes, né? Já temos aí confirmados o Andrew Garfield, o Yura Borisov, que foi um destaque aí de Anora, né? A última temporada aí do Oscar, junto com a Mike Madison. O Yura Borisov também está no elenco desse filme do Guadagnino, Jason Schwartzman e o Cooper Hoffman. Cooper Hoffman, que fez aquele filme... Ai, gente, fugiu aqui o nome agora. Mas é o filme do Paul Thomas Anderson, né? Ele é filho do Philip Seymour Hoffman. Licorice Pizza.
Licorice Pizza. Cooper Hoffman também está no elenco desse filme Artificial e tem negociações ainda com Ike Barinholtz, que interpreta o assistente do Seth Rogen em O Estúdio, né, a série da Apple. Não sei se vocês já viram. Essa série é muito boa, gente. É muito boa. Depois eu quero marcar com a Kel da gente fazer algum material sobre o Estúdio. É muito bacana. A gente terminou de ver tem pouco tempo. E o Ike Barinholtz é um dos melhores, né? Um dos melhores. Ele interpreta o Saul Saperstein. Muito bom. Aí, aqui nesse filme, o Ike, ele deve interpretar o Elon Musk, pelo que está sendo especulado. Por que o Elon Musk? Porque esse filme se passa no mundo aí da inteligência artificial generativa, né? Esses modelos de IA que a gente tem agora aí que estão super populares, né? Segundo a descrição que se tem, ainda não tem uma sinopse oficial divulgada, mas a descrição que se tem é que é um drama cômico ou uma comédia dramática, né? Ambientada nesse mundo da tecnologia e é uma história livremente baseada nos bastidores da empresa OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. Então, em 2023, o CEO da empresa, o Sam Altman, foi demitido e depois recontratado em questão de dias. Aí, partindo dessa premissa, a gente terá esse filme do Guadagnino com o Andrew Garfield no papel desse executivo, né, desse CEO, e o Yura Borisov vai ser o sócio dele nessa empresa que teria liderado um movimento para poder fazer ele ser demitido, né? Então, vamos ver o que sai daí, né? Vamos ver. O Luca Guadagnino costuma fazer filmes bem interessantes, né? Então, dentro aí desse universo da tecnologia, ainda não vimos nada vindo dele. Tomara que seja bacana. A Mônica Barbaro, que está com a carreira em ascensão, né? Ela concorreu aí ao Oscar por Um Completo Desconhecido, interpretando a Joan Baez. A gente tem um próximo filme dela já anunciado também, que é Crime 101, onde ela vai contracenar com Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e o Barry Keoghan. E ela também prepara sua estreia no teatro em uma nova montagem de Ligações Perigosas, lá em Londres. O Artificial é mais uma colaboração do Luca Guadagnino com a Amazon MGM, né? Lembrando que a MGM agora é um estúdio da Amazon, propriedade da Amazon, e essa parceria já rendeu filmes como Rivais, Até os Ossos e o remake de Suspiria, né? Todos desenvolvidos aí pelo Guadagnino junto com a Amazon. Ele também lança este ano Depois da Caçada, que é um suspense policial com a Julia Roberts e o Andrew Garfield, né? Então a parceria do Guadagnino com o Andrew Garfield começa aqui, Depois da Caçada. E esse filme vai competir pelo Leão de Ouro no festival. Aliás, não vai competir, tá? Mentira. Ele está fora de competição no Festival de Veneza. Tá? Ele foi selecionado, mas não está em competição. Ele vai ser exibido lá no Festival de Veneza, depois chega aí no circuito e aí provavelmente vai tentar a indicação ao Oscar, né? Esse filme também vai ser lançado pela Amazon MGM, com parceria com a Sony. Muito bem, então vamos aguardar aí o que o Guadagnino nos traz. Olha aqui a Lana nos comentários aqui da nossa live no YouTube. Obrigado, viu, Alana, pela audiência. Ela comentando aqui, ó, que elenco esse do Artificial, hein? Pois é, e acredito que mais nomes vêm por aí, viu? Aguardemos. Seguindo aqui para a próxima notícia, também falando de elenco, agora uma produção nacional. Olha aí na tela. Lorena Comparato como Elise Matsunaga, novo filme da Netflix. Foi anunciado esta semana, né? Reportagem aqui do jornal O Globo, dizendo dessa produção, que vai se chamar Uma Garota de Classe. Esse caso da Elise Matsunaga, acho que quem assiste aqui a live, quem acompanha o Cinematório, se lembra muito bem.
né? Um crime que aconteceu em 2012, quando essa mulher matou e esquartejou o marido, o empresário Marcos Matsunaga. Tem umas imagens, né, dela levando uma mala no elevador, né, que estaria ali com os pedaços do companheiro. Um crime, né, que foi bárbaro e repercutiu muito na época, né, em 2012. E tem toda essa onda, né, gente, de filmes e séries, documentários dos true crimes, né, baseados aí nesses casos reais do noticiário policial. Então aqui a mesma proposta, né, entrando aí nesse filão. Então já temos essa perdão, gente, já temos essa primeira imagem da Lorena Comparato, caracterizada como a Elise Matsunaga. O elenco também conta com a Denise Weinberg, que estará nos cinemas em breve, com O Último Azul, né, premiado filme no Festival de Berlim deste ano, com Rodrigo Santoro e direção do Gabriel Mascaro. Assim, vamos aguardar, né, gente? Sem dúvida um projeto desses que vão ter uma grande repercussão, né? A Netflix por trás, a Lorena Comparato, que é uma atriz famosa, né? Aguardemos. O roteiro desse filme tem co-escrito pelo Rafael Montes, que é um roteirista já conhecido de outras produções dessa esfera criminal, né, como Bom Dia Verônica, também da Netflix, tem uma série policial muito boa e de muito sucesso, né, muita audiência. E a direção desse filme será do Felipe Velas, ou apenas Velas, que é como ele assina. Ele trabalhou nas séries Dom e Arcanjo Renegado, duas séries também policiais. E o Globo aqui nos lembra que esse não é o único projeto sobre o caso da Elise Matsunaga, né? Tem uma série do Prime Video chamada Tremembé, que está em produção, que também terá a Elise Matsunaga, né, como uma das personagens. É uma série ficcional e quem interpreta a Elise Matsunaga nessa série é a Carol Garcia. Tá? Só que aqui no caso não é só sobre o caso dela, né? Parece que é uma série sobre as histórias de criminosos que foram lá para Tremembé, né, para esse presídio. Então, um dos casos é o da Elise Matsunaga. Bom, ainda não tem data de estreia definida para Uma Garota de Classe, então a gente aguarda aí mais novidades em breve sobre essa produção da Netflix. Muito bem, muito bem. Agora são 8h37. Muito obrigado pela audiência, você que está acompanhando aqui a Central Cinematório. A gente está aí afinando, né, as coisas aqui. Hoje parece que não está tendo muito problema, que bom, né? Mas, como eu sempre falo, se tiver alguma coisinha aí, é só avisar que a gente dá um jeito aqui de arrumar, tá bom? Vamos para o nosso próximo quadro, então, que é o nosso transmissor. E o nosso transmissor traz hoje as estreias da semana, né? Não todas as estreias, tá, gente? Não sei se vocês acompanham assim tudo que estreia toda semana, mas é muito filme. Chega a ter semana que tem assim, 10, 12 filmes estreando, né? E nem sempre todos são de grande interesse, né? Então, aqui como jornalista e crítico de cinema, eu vou exercer aqui o papel também de curador, de indicar para vocês filmes que me parecem ser mais interessantes dentre esses lançamentos, né? Sempre valorizando o cinema nacional. Então começa aqui com O Deserto de Akin, filme do Bernard Lessa, estrelado pelo Reinier Morales, Ana Flávia Cavalcante e o Welket Bongué. Esse filme que fez sucesso ano passado no Festival do Rio, onde ganhou o prêmio de melhor ator. E agora, nesse mês de julho, lá no Festival de Vitória, no Espírito Santo, ganhou os prêmios de melhor filme pelo júri popular e melhor fotografia.
O que diz a sinopse? O personagem título, Akin, é um médico cubano em exercício no Brasil pelo programa Mais Médicos. Entre sua rotina de trabalho na comunidade indígena e seus momentos de intimidade com Érica e Sérgio, a sua relação com o Brasil se aprofunda e fortalece. E aí, com a eleição do Bolsonaro e o fim abrupto da cooperação entre Brasil e Cuba, né, vocês se lembram desse episódio, né, durante o governo do Bolsonaro, aí ele se vê aí nesse momento de decisão, né? Ele volta para Cuba ou fica no Brasil, mesmo sem poder exercer a profissão. Né? Então, um filme que tem esse pano de fundo político também, político e social. Deserto de Akin, então, lançamento da Retrato Filmes nos cinemas a partir desta quinta-feira, 31 de julho de 2025. Vamos aqui com outro lançamento nacional da semana, que é essa produção lá de Brasília, chamada Nada. Direção do Adriano Guimarães. No elenco temos Abel Kovarik, Denise Stutz e Thaís Puedio. É um filme que eu assisti lá no Festival de Brasília no ano passado e é bem interessante, viu? Bem interessante, ele foi muito premiado lá, ganhou os troféus de melhor direção de arte, melhor edição de som, tá? Tudo na Mostra Brasília, que é a mostra com cinema local, cinema regional, né? Feito lá em Brasília e nas cidades e satélites. Então, é uma mostra muito boa, aliás, viu, gente? Eu gostei bastante. Teve filmes muito legais, curtas e longas, que não estavam na competição principal, né? Estavam só nessa mostra, mas que foram bem legais de ver. E agora a gente está vendo aí o Nada com lançamento comercial. O que diz a sinopse? Ana está montando uma exposição de suas obras de arte quando é forçada a retornar à fazenda onde passou a sua infância. Teresa, sua irmã, foi atingida por uma doença enigmática que altera os seus estados de consciência. E durante a estadia no local, Ana se vê tendo que enfrentar os mistérios da própria memória. Então é um filme que trabalha com esse mistério, né? É um drama, mas que tem essa camada de mistério, então não dá para falar muito, para não revelar muito sobre o que acontece, mas é bem interessante, viu, gente? Bem legal. Filme com o lançamento aí da Embaúba Filmes, vale a pena conferir se estiver passando aí na sua cidade. E tem mais, viu? Tem mais filme nacional estreando essa semana, agora aqui, ó, cinema de gênero, que a gente sempre gosta de ver aqui no Brasil, né? Produções aí no gênero, esse aqui no gênero policial. Filme com a Mel Lisboa e o Thiago Fragoso, se chama Atena. A personagem principal, vivida pela Mel Lisboa, é uma mulher que foi abusada pelo pai durante a infância e aí, adulta, ela decide fazer justiça com as próprias mãos em casos semelhantes que acontecem ali na cidade dela. E aí, com a ajuda de um jornalista, papel do Thiago Fragoso, ela reencontra o pai e busca a sua própria vingança. Thriller policial, né? Thriller filme de vingança, né? Com a Mel Lisboa aí. A direção é do Caco Souza, que antes fez O Faixa Preta e Solteira Quase Surtando. Eu, infelizmente, não vi nenhum desses dois filmes. Mas eu achei interessante a proposta aí de um filme policial, de uma justiceira interpretada pela Mel Lisboa, né? Então tá aí. Em cartaz a partir também desta semana nos cinemas. Seguindo aqui com mais alguns lançamentos, temos esse aí que é muito aguardado, né? Amores Materialistas, comédia romântica, dirigida e escrita pela Celine Song, né, de Vidas Passadas. Ela que vem aí também numa carreira de muito prestígio lá em Hollywood. E esse filme foi um sucesso de crítica lá nos Estados Unidos. Tem a Dakota Johnson, o Chris Evans e Pedro Pascal, aí ele aí de novo, num triângulo amoroso. A sinopse diz o seguinte: os negócios de uma casamenteira de Nova York se complicam quando ela se envolve em um triângulo amoroso com seu ex-namorado ator, que ganha a vida como garçom, e um novo pretendente ricaço.
Tô bem curioso para ver. Amanhã já tem crítica no Cinematório, tá escrita pela Karina Amélia. E em breve a gente vê também se faz um podcast, comenta aqui na live. Vamos ver, tá? Mas então, Amores Materialistas, lançamento desta semana nos cinemas. Temos também aqui, ó, esse aqui que eu também tô curioso para ver, que é um filme de terror, um filme de fantasia, né? Mas mais pendendo aí pro horror, que é A Morte de um Unicórnio, com a Jenna Ortega, Paul Rudd e Will Poulter. Esse filme, ele fala sobre um pai e uma filha que atropelam e matam acidentalmente um unicórnio. E as propriedades curativas dessa criatura fantástica enchem os olhos de um bilionário que planeja lucrar com essa descoberta. Se você assistir ao trailer, você verá que não tem nenhum unicórnio fofo aqui nesse filme, tá? Pelo cartaz aqui, vocês já estão vendo essa bocarra, né? Essas presas aqui, vocês já imaginam que gracinha que é esse unicórnio. Mas tá aí. Esse filme que tem esse... Tem o selo da A24, né, que é uma das distribuidoras lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está saindo pela Universal. E vocês já podem mais ou menos ter uma ideia do estilo, né? Então fica aí a dica. A Morte de um Unicórnio. Outro lançamento, agora do cinema europeu, que é Filhos, novo trabalho do Gustav Mahler. Fala sobre uma agente penitenciária idealista que enfrenta um dilema quando um jovem que faz parte do seu passado é transferido para a prisão onde ela trabalha. Sem revelar esse segredo, ela pede para ser alocada no bloco do rapaz, que é o mais violento da instituição. Esse drama, que é dirigido pelo Gustav Mahler, diretor da série Coração Sombrio e do filme Culpa, que deu origem àquele filme O Culpado com Jake Gyllenhaal. É um diretor bem legal, tá? Esse filme Filhos competiu no Festival de Berlim. Não tô coçando o ouvido não, tá, gente? É porque o fone tá escorregando aqui. Então esse filme Filhos, que tem coprodução da França, Dinamarca e Suécia, é o lançamento da Mares Filmes, chegando aos cinemas brasileiros agora. E para terminar, eu coloquei esse aqui, gente, O Ritual, né? Porque tem o Al Pacino. Eu sou desses que não dispensa filmes com o Al Pacino, né? Um astro, um nome incontornável. Então, assim, por mais que, igual esse filme aqui, um filme de exorcismo, né, que parece ser dessas histórias já batidas e tudo, tem o Al Pacino, né? Então é um ator que entra num certo estereótipo que ele mesmo criou, né, de atuação, mas eu sempre gosto de ver, cara. E esse filme fala o seguinte: o Al Pacino e o Dan Stevens interpretam dois padres, um questionando a sua fé e o outro dono de um passado conturbado. E eles devem colocar de lado as suas diferenças para tentar salvar uma jovem que estaria aí possuída por um espírito maligno, né? Esse filme é dirigido pelo David Middle, que é um novato, né? Não tem grande experiência, mas tá aí então, para quem tiver curiosidade de ver o Al Pacino interpretando o exorcista, O Ritual em cartaz nos cinemas. Ok? Essas aí as dicas dessa semana, tá? Para vocês verem nos cinemas. Lembrando, gente, que olha, tem coisas bacanas também chegando em breve, tá? Em termos de mostras de cinema. A gente vai ter aí no mês de agosto, começando semana que vem, a gente vai falar mais sobre esse festival no Cinematório aí ao longo do mês, que é o Festival Indie, né? Chegando aí na sua 22ª edição. Só aqui em Belo Horizonte, é um festival que já teve em São Paulo, né? Chegou até um ano que ele aconteceu só em São Paulo, que me deixou muito triste, porque é um festival que sempre foi cativo, né, aqui de Belo Horizonte. Eu acompanhei quase todas as edições, não vou dizer que eu acompanhei todas, porque as primeiras eu realmente não fui
conferir. Deixa eu abrir aqui para vocês verem no Cinematório. Mas é a 22ª edição, tá? É um festival dedicado ao cinema independente mundial, filmes estrangeiros e brasileiros. Vai acontecer então de 7 a 13 de agosto, em 2 cinemas aqui de Belo Horizonte, tudo com entrada gratuita. Vão ser 53 sessões no Cine Belas Artes e no Centro Cultural Minas Tênis. O site oficial já está no ar. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Site que já tem a programação toda. Vai me deixar na mão, hein? Enquanto ele carrega aqui, depois eu abro para vocês. Mas, então é uma mostra que tem uma programação muito intensa, 38 filmes, né? Tem filmes contemporâneos, filmes clássicos. Olha só, vai dar para ver Johnny Dillman, da Chantal Akerman no cinema, Veludo Azul e Cidade dos Sonhos, Matador de Ovelhas, né? Tudo isso em cópias restauradas. Tem também esse aqui, muito legal, Linda, 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 que está com aniversário de 20 anos, da diretora Nobuhiro Yamashita. E dos filmes novos tem o Volvereis, do Jonas Trueba, diretor espanhol, Fogo do Vento, da diretora portuguesa Marta Mateus, filmes mineiros, né, produções independentes mineiras, incluindo aí Deuses da Peste e Abre Alas. Tem curtas também, e ainda tem essa retrospectiva aqui, do Roberto Minervini, né, um diretor italiano, que tem uma carreira aí muito bacana no cinema documental. E tem também uma mostra de comemoração da história da Zeta Filmes, né, que é a realizadora do Indie. Está comemorando aí 27 anos de história, então vão passar filmes que marcaram a história da distribuidora. Então vão ser exibidos ou reexibidos Aida, E.O., Um Elefante Sentado Quieto, Tangerine, do Sean Baker, né, entre outros. Então, aqui, o site aqui, como eu disse, está no ar, de 7 a 13 de agosto, aqui em Belo Horizonte, 22º Indie. Não percam, gente. Não percam. Esse festival, assim, mora no meu coração. Estarei lá, mesmo se eu não tivesse que fazer cobertura jornalística, né, não tivesse que... Se eu não fosse crítico de cinema, fosse apenas um cinéfilo, eu estaria lá nas fileiras dos cinemas para assistir aos filmes do Indie. Assim como eu faço todo ano. Então, todo ano não, né? Teve alguns anos que acabou que o festival não aconteceu, mas a gente tem que celebrar que temos essa nova edição. Então, vamos ao cinema prestigiar o Indie. E agora, hein? Estamos aqui chegando ao final da nossa live, mas agora a gente vai com o nosso telescópio, antes de irmos embora, para a gente dar uma olhadela nos filmes que vêm por aí. Vocês lembram que na semana passada a gente fez esse teste, mostrando aqui alguns trailers, né, e fazendo alguns comentários, alguns reacts, para a gente ver o que vem por aí. Então, como eu disse, são trailers. Alguns eu já vi, outros não. Outros eu vou ver aqui agora com vocês, né? E a gente vai trocando uma ideia aqui. Vamos lá então para o telescópio. Começando com... Que filme é esse, gente? É o Eternidade, né? Eternity. É um filme com a Elizabeth Olsen, Miles Teller e o Callum Turner. É uma comédia romântica que tem um toque sobrenatural. Tem aí também a Divine Joy, né? Que teve aquele filme magnífico do Alexander Payne, né? Gente, fugiu o nome agora. Me fugiu o nome. Mas enfim, ela ganhou o Oscar e tudo, né? Um filme muito bom.
Então, olha aí, eu tô achando legal que é uma comédia romântica que tem esse toque meio sobrenatural, se passa ali no nosso lar. Desculpem, tá? Quem é espírita aí é brincadeira. Mas é no pós-morte, aí a Elizabeth Olsen morreu, né? Tá ali, e ela reencontra o primeiro marido dela e o primeiro amor, né, dela, né, que morreu muito jovem, e o marido com quem ela viveu grande parte da vida. E aí ela tem uma semana para escolher com quem que ela quer passar a eternidade. Pelo elenco, né? Gosto muito do Miles Teller, da Elizabeth Olsen, da Divine também. E dá a impressão de que é um filme que tem aquele estilo de comédia maluca, né? As screwball comedies, com esse toque sobrenatural, né? Mas eu achei bonitinha a ideia, e a Elizabeth Olsen parece que está muito bem, né? Pode ser mais um filme aí que deixa as comédias românticas mais fortes, né? Esse ano tem sido um bom ano para comédias românticas, né? Então, quem sabe, mais um aí. Esse filme é da A24, tá? Estreia mundial em novembro. Vai ter pré-estreia no Festival de Toronto, ainda não tem data aqui no Brasil. Vamos pro próximo? Olha aí, Avatar, Fogo e Cinzas, né? Finalmente veremos um filme novo de Avatar. Desnecessário comentar sobre a beleza das imagens, né, galera? É o mínimo que se espera do James Cameron e de todo o orçamento e tempo que ele investe nesses filmes, né? Eu fico com um pouco de raiva do James Cameron porque agora ele só faz Avatar, né? É um diretor que já fez filmes muito legais aí no passado, lembrar do Segredo do Abismo, True Lies, Exterminador do Futuro. Eu gostaria de vê-lo fazendo coisas diferentes do que Avatar, né? Nós estamos indo por terceiro, tem mais 2 pela frente, né? São 5 filmes da franquia. Estreia então em dezembro. E a gente vai ter novos personagens, que é esse povoado das cinzas, né? Ash People. São habitantes vulcânicos de Pandora. E eles vão entrar em guerra aí com os Na'vi. Eles rejeitam a fé dos Na'vi. Então vai ter aí um conflito, uma guerra, né? Já não bastava o conflito com os humanos, exploradores, agora tem conflito com habitantes de Pandora. Tem umas cenas que eu acho que são dos outros filmes, gente. Me desculpem, mas os fãs aí de Avatar, mas sério, se não me falasse que é do Avatar 3, eu veria algumas dessas cenas aqui achando que eram dos filmes anteriores. Essa aí parece que vai ser a nova vilã, né? Então temos aí, ó, 19 de dezembro, sendo que aqui no Brasil vai ser lançado antes, tá? Vai ser do dia 18, né? Porque aqui os lançamentos acontecem na quinta, né? Nos Estados Unidos é na sexta ainda, como era antigamente aqui no Brasil, né? O elenco aí traz de novo Sam Worthington, Zoe Saldanha, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet e o David Thewlis. E também, ó, a chefe dessa nova tribo é a Una Chaplin,
que interpreta. Faz aquela captura de movimentos, né, e tudo mais. Então é isso aí. Vamos pro próximo, gente. Esse aqui. I'm Marty DeBerge. 40 years ago, I was honored to direct a film called This is Spinal Tap. The numbers all go to 11. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 Simplesmente Spinal Tap 2. Quem não viu, gente, o primeiro, veja o mais rápido possível. É de 84, né? Olha aí, Paul McCartney. Entrando na brincadeira. É um documentário falso, né? Sobre uma banda de rock. Lá em 84 eles eram jovens, né? Então faz ali aquela brincadeira com o momento do rock dos anos 80, dos anos 70 também, né? O metal ali. E é muito divertido, gente. Porque é como se o filme, o princípio dele é que é uma banda real, né? Então tem participações de músicos reais interagindo como se conhecesse todo mundo ali e tal, né? E o Rob Reiner dirigiu o filme original de 84 e volta para dirigir esse e também interpretar o diretor do documentário falso, que é o Marty DeBerge, né? Ele apareceu ali no início. Ai, ai. Então a gente tem de volta aí o Christopher Guest, Michael McKean e o Harry Shearer. E eles se reúnem então para um concerto final do Spinal Tap. Aí os nomes dos roqueiros, né? Elton John, tem participações de uma galera, né? Garth Brooks também, Trisha Yearwood, Questlove. What we need to do is secure your legacy. If during the gig at least one, but ideally no more than two of you were to die, Would you settle for a coma? oh no, that's interesting. You know, That's a great bit of thinking outside, well, the literal box, I suppose, Yeah, actually. Ai, gente. Spinal Tap, então, né? Vocês viram aí. 12 de setembro nos Estados Unidos, ainda não tem previsão de lançamento aqui no Brasil. De novo, gente, os trailers estão todos lá no Cinematório, tá? Entre lá na Parabólica. Lá vocês encontram todas as notícias que a gente está comentando aqui na live e também a gente tem os trailers lá listados, tá? these go to 11. Mais um, vamos lá. Que temos aqui agora No Other Choice, novo drama policial do Park Chan-wook, diretor de Old Boy, Decisão de Partir. Diretor sul-coreano, né? Gosto muito dele. E aí, ó, olha só quem é o protagonista. Lee Byung-hun, que é um dos atores principais de Round 6. Vocês já viram a última temporada? Eu ainda não acabei de ver, não. Mas eu curto Round 6. Eu tenho que terminar de ver os últimos episódios. Mas eu achei curioso porque isso aqui, esse novo filme, ele parte de um princípio parecido. Vou rodar aqui de novo. Porque a história é a seguinte, o Lee Byung-hun, ele interpreta um homem que depois de ser demitido de um emprego de 25 anos, inicia uma busca desesperada por trabalho. E diante de um mercado de trabalho impiedoso, ele passa a eliminar simbolicamente a concorrência para reconquistar o lugar no mercado de trabalho e sustentar a família. Round 6 também lida diretamente com desemprego, dívidas, né? Essa busca aí por ter uma fonte de renda, né? Um meio de se sustentar e essa eliminação da concorrência, né? Achei curioso aí que a gente tem o mesmo ator no elenco. E não deixa também de conversar com o Parasita do Bong Joon-ho, né? Esse filme ele vai... Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Esse filme ele vai... O No Other Choice, ele vai competir pelo Leão de Ouro em Veneza, agora final de agosto, início de setembro.
Aí em setembro já ele estreia na Coreia do Sul e nos Estados Unidos ainda não tem data, mas a distribuição lá será pela Neon, que é uma distribuidora que está bem forte, né, com a cartela muito boa de títulos que circularam bem em festivais. E aqui no Brasil também ainda não tem previsão, mas aqui o lançamento vai da MUBI, tá? Já está confirmado, a MUBI vai lançar, mas ainda não tem data de estreia. Provavelmente vai ficar aí para novembro, depois que passar ou no Festival do Rio ou na Mostra de São Paulo. Para finalizar, gente, esse aqui que eu achei muito curioso. Uma nova versão de Guerra dos Mundos, tá? Com Ice Cube e Eva Longoria. Acabou de entrar no Prime Video esse filme. E o trailer saiu tem pouco tempo também. E é uma releitura de Guerra dos Mundos do H.G. Wells, né, que já teve aí várias versões para o cinema, uma delas do Steven Spielberg. E o diferencial dessa aqui é que ela é narrada por telas, né, o formato Screen Life, que eu acho bem interessante, viu? Para quem acompanha aí a nossa newsletter, quem faz parte do Cineclube, eu já indiquei alguns filmes lá que tem esse formato de telas, né? Ou seja, se passa no desktop, com telas de celular e tudo. Aqui dá pra ver que não é só isso, né? Tem ali uns close-ups do Ice Cube lá no escritório, tem umas outras cenas, né? Não é só a tela do computador, mas a ideia é acompanhar a invasão dos extraterrestres desse jeito. Sendo bem sincero, eu não sei o que esperar, tá? Porque eu acho que o conceito é interessante, mas ao mesmo tempo não tenho muita confiança em quem está por trás do filme, tá? A direção é de um cara que chama Rich Lee, que vem de videoclipes e fez algumas comédias, parece. E a produção é do Timur Bekmambetov, que é aquele cineasta russo que fez aquele filme com a Angelina Jolie, que tem um negócio de uma bala, né? Eu até esqueci, gente, o nome. Tem uma outra franquia de filme de super-heróis, uma coisa assim, um cinema fantástico. Ele é tipo um Michael Bay lá da Rússia, né? Vamos categorizar assim. Tô vendo aqui, ó, ele fez Guardiões da Noite, essa que é a franquia, que tem uma coisa ali de super-herói, com cinema fantástico. Ele fez O Procurado, é o filme com a Angelina Jolie, e o remake de Ben-Hur, né? E aí ele produz esse remake aí do Guerra dos Mundos. Bom, como eu disse, está no Prime já disponível, então vejam lá e me digam o que vocês acharam. Eu vou assistir também, fiquei curioso. Ai, ai, ai. É isso, gente. Vamos chegando então aqui ao final da nossa Central Cinematório desta quarta-feira, dia 30, né? É isso mesmo? 30 de julho. Finalzinho aí do mês. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Espero que não tenha dado muito problema aí hoje. Aqui no chat, ó, a Alana tá me lembrando aqui do nome do filme do Alexander Payne, que é Os Rejeitados, né? The Holdovers, com a Davine Joy Randolph. Filme muito legal, né, gente? The Holdovers. Tem crítica lá no site, a gente não gravou podcast sobre esse filme, infelizmente, porque foi na época do Oscar, aquela correria toda, né? Então não deu tempo, mas tem crítica lá no site, tá? E a gente já indicou também na newsletter. Vejam Os Rejeitados, que é um filme maravilhoso com Paul Giamatti, né? E a Davine também num papel lindo. Deixa eu ver quem é daquele rapidinho aqui, onde que ele tá.
é disponível para vocês. Os Rejeitados está disponível na Prime. Tá no Prime. Tá bom? Vejam lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela audiência. Espero que a live esteja dando certo aí, que vocês estejam gostando da proposta, da ideia. A ideia aqui é fazer esse programa de variedades, né, de trazer notícias, né, comentar filme que está entrando em cartaz, dar dica e bater um papo com vocês, né? Quem estiver aí assistindo, quiser interagir, fique à vontade. Quem estiver vendo a gravação, deixa um comentário aí, a gente interage também remotamente, né? E quem faz parte do Cineclube, tá? Aí o QR Code para você se juntar, é só chamar a gente lá no bate-papo exclusivo para apoiadores e apoiadoras do Cinematório, tá bom? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, tá? E até a próxima. Ouçam nossos podcasts, tem episódio novo chegando aí esta semana. Vejam os vídeos aqui no nosso canal, tem entrevistas exclusivas, né? Vem mais aí, tá? Tem mais entrevistas vindo aí. E leiam as críticas que a gente publica lá no cinematório.com.br. Tá bom? Grande abraço. Até mais. Tchau.